Bom dia, meninos e meninas, sejam bem-vindos à Língua em Foco. Hoje a gente vem no formato diferente, a gente vai ver apresentações de slides da nossa aula, do nosso conteúdo, porque precisamos, nesse período de quarentena, dar seguimento às nossas atividades. Então, hoje a gente vai dar seguimento ao último conteúdo que nós estávamos vendo em sala de aula e que nós não concluímos, que é a acentuação gráfica. Vamos lá? Vimos que as palavras proparoxítonas, né, que são aquelas em que a antepenúltima sílaba é tônica, neste caso, não há exceção, todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, vamos aos exemplos. Médico, álibi, ômega, matemática, todas elas, a antepenúltima sílaba é tônica, então, em todas elas levam acento. No caso das palavras monossílabas, que são palavras que só têm uma sílaba, né? São acentuadas aquelas, né, que são terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S. Então, chá, pé, só, são alguns dos exemplos. Os monossílabos tônicos formados por ditongos abertos também recebem acento. Réis, véu, dói. Não entendeu? Vamos lá. O que seria o ditongo aberto e fechado, né? Os ditongos abertos são aqueles em que, quando nós pronunciamos, né, a passagem do ar é feita pela boca. Lembrando que os ditongos são aquele encontro de vogais que não se separam, ficam numa mesma sílaba. Então, quando eu digo pai, céu, ideia, papéis, eu estou pronunciando esse ditongo pela boca. Diferente dos ditongos fechados, em que a passagem do ar é feita pela boca e pelo nariz. Então, meia, roubo, noite, pão, são algumas das palavras em que esse ditongo ele é pronunciado de forma mais fechada. A gente pronuncia essa palavra pela boca e pelo nariz. Então, os monossílabos tônicos formados por ditongos abertos, és, eu e oi, recebem o acento. Então, réis, véu e dói são acentuados. As oxítonas são aquelas em que a última sílaba da palavra é tônica. Então, levam acento todas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguido ou não de S, em e ens, certo? Então, cajá, até, giló, armazém, parabéns, são alguns dos exemplos de palavras que são oxítonas, que têm essas terminações e que são acentuadas. Nós vimos em sala de aula também a regra para as paroxítonas. São acentuadas graficamente todas as paroxítonas, exceto, eu falei isso, a regra das oxítonas é a regra para as paroxítonas ao inverso. Como assim? Todas as paroxítonas, elas são acentuadas, só não são acentuadas aquelas que são terminadas em A, E, O, desde que não formem ditongo, óbvio, tá? Em e ens, útil, caráter, pólen, tórax, bíceps, ímã, glória, órfão, são todas essas palavras, elas são paroxítonas e elas são acentuadas porque a penúltima sílaba ela tem maior tonicidade. E não são terminadas também nem em A, E e O. Os paroxítonos, como ímã e órfão, que vocês viram no exemplo anterior, eles não são terminados em A, mas em AN. O paroxítono, como glória, que também está lá como exemplo, e série, por um exemplo, não terminam também em A, ok? Eles terminam em ditongo crescente. Ditongos crescentes é o encontro de duas vogais, que é uma semivogal e uma vogal. Mas o que seria essa semivogal? A semivogal, ela são as letras, né? I ou U, que aparecem apoiadas em uma vogal, formando com ela uma só emissão. Elas não têm tanta tonicidade na hora da pronúncia. Na palavra glória,
O fonema vocálico I não é tão forte quanto o A. Então, quando nós pronunciamos a palavra glória, uriá, o A sai com maior tonicidade do que o I. Isso que seria os ditongos crescentes. Mas vamos lá. Abaixo eu trouxe aí para vocês um exemplo de terminações de paroxítonos que devem ser acentuados. Então, paroxítonos terminados em L são acentuados. Paroxítonos terminados em R são acentuados. Em N, em X e assim vai. Nós vimos isso em sala de aula e vocês têm isso no apontamento. Agora vamos lá. A regra para os hiatos. Isso é um elemento novo na nossa aula de hoje. Então, os hiatos é o encontro de vogais, né? O encontro de duas vogais que são pronunciadas em sílabas diferentes. Então, qual é a regra para os hiatos? Acentuam-se as letras I e U, desde que sejam a segunda vogal tônica de um hiato e estejam sozinhas ou seguidas de S na sílaba. Então, quando eu falo cair, país e baú, o I e o U nessas palavras, elas não são semivogais. Elas têm tonicidade. Então, se tem tonicidade, elas são vogais. Então, elas tornam-se hiatos. Se são hiatos, são acentuados. Só não se acentua o I, né, se ele for seguido de NH, como nos exemplos de rainha, bainha e moinho. Então, para qualquer dúvida, está aí o meu e-mail e o meu número do WhatsApp, ok? Aí vocês podem me contactar e tirar suas dúvidas. Até a nossa próxima aula, que a gente vai dar seguimento às regras de acentuação. Um forte abraço!